Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir como foi o lançamento do primeiro dicionário jurídico em Libras do Brasil. E no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito da comarca de Xanxerê, Christian Dalla Rosa, que fala sobre os direitos e os deveres das crianças em acolhimento institucional. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre a apresentação da Esquadrilha da Fumaça na capital catarinense. E a partir de agora você vai ver a cobertura da inauguração do 27º Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. A solenidade de instalação do novo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Desembargador José Arthur Boatê contou com a presença ilustre do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Torres Marques. O 27º Sejusc representa a nossa caminhada em direção à conciliação, que é o grande mote, é a grande solução do nosso acúmulo de processos. Nós temos que dar vazão e efetivamente a conciliação, a solução de conflitos pela mediação é o melhor caminho. A nova unidade, que passa a funcionar nas instalações do Fórum, localizado no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, conta com 4 salas de audiências de conciliação e mediação, 3 espaços para audiências coletivas, justiça restaurativa, sala de solução de conflitos de menores, além de uma brinquedoteca para crianças em oficinas de família ou em outras atividades, e ainda uma sala com representação da Delegacia da Mulher. Nós procuramos aqui reunir nesse espaço, uma justiça mais sensível, acolhedora e humana e que busca, acima de tudo, trabalhar os conflitos para que as pessoas os compreendam e cheguem a um senso comum. Os magistrados catarinenses que prestigiaram o evento disseram acreditar que o Sejusc é mais uma alternativa para a solução de conflitos por meio da pacificação social. Representa uma oportunidade de melhorar a prestação do serviço do Tribunal de Justiça, uma oportunidade de aproximar mais o cidadão ao fórum e darmos continuidade ao trabalho de pacificação da sociedade brasileira. É mais uma ampliação do Poder Judiciário para atender uma camada da população que não vinha ao fórum. A doutora Vânia Pettermann, aqui com um concurso com a Universidade Federal de Santa Catarina, abre as portas para que nós possamos ampliar o serviço, ampliar o atendimento às pessoas de uma amplitude carente que nós não tínhamos antes como chegar. Então o Sejusc, na linha do CNJ, na linha de ampliação do Poder Judiciário, tem sido uma diretriz seguida à risca pelo Tribunal de Justiça. Para os acadêmicos e operadores do direito que atuam dentro da universidade, a instalação desse espaço é uma das formas mais eficientes do judiciário se aproximar da população e oferecer um serviço de acordo com as expectativas da sociedade. Esse centro é importantíssimo porque representa um avanço, uma possível mudança de cultura dos nossos... Está havendo uma mudança de cultura dos nossos cursos jurídicos no Brasil, utilizando-se de outros métodos de resolução de conflitos que não através da ação que provoca a discussão, o litígio. Essa mudança de paradigma, de cultura, como aqui foi muito bem ressaltado, é um trabalho feito aos poucos e que o Sejusc vem justamente ao encontro desses novos ideais que nós temos que incutir na academia hoje em dia. Uma plataforma online no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com vídeos contendo as traduções de palavras em Libras, vem agradando a comunidade surda brasileira. Trata-se do primeiro dicionário jurídico desse segmento no Brasil. Veja mais detalhes na reportagem. Uma cerimônia realizada na sede da Fundação Catarinense de Educação Especial marcou o início do convênio firmado entre a instituição e o Poder Judiciário de Santa Catarina para a produção do primeiro dicionário jurídico em Libras do Brasil. Essa é uma forma da Academia Judicial, do Tribunal de Justiça, através da Academia Judicial, de exteriorizar também as suas ações, atingir pessoas que são importantes para a justiça, como seriam, no caso aqui, os surdos, Então, nós temos na área jurídica uma gama de palavras que não fazem parte do dia a
dia das pessoas que têm deficiência auditiva. E agora nós temos um dicionário em que eles podem encontrar o significado na linguagem de Libras daquela palavra através dos vídeos que vão ser colocados. Então é um passo muito importante para a inclusão do surdo também no mundo jurídico. O primeiro dicionário jurídico em Libras do Brasil, sem dúvida nenhuma, proporcionará aí um acesso, uma acessibilidade de toda a comunidade surda a esse site do tribunal, onde terá todas as informações necessárias que o surdo precisa, né? Então, achei fantástica essa ação. Estamos muito felizes em ter essa parceria. Durante o evento, além da assinatura do convênio com o Tribunal de Justiça Estadual, também foram firmados termos de cooperação técnica entre a Fundação e o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Eu hoje estou aqui nesse evento na qualidade de diretor da Escola Judiciária Eleitoral, que também participa com a assinatura de um convênio para oferecimento por parte da Fundação de curso de Libras para os nossos servidores, para trabalharem melhor com esse público que tem dificuldades auditivas. A cerimônia contou ainda com apresentações de poesia na língua brasileira de sinais, realizadas por profissionais do Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez. Para eles, esse dicionário que está à disposição no site do tribunal vem a contribuir com o direito à acessibilidade da pessoa surda. A gente já está há mais de 10 anos da lei, né, que oficializa a língua de sinais, né, que reconhece a língua de sinais como a língua oficial da comunidade surda. Então, já está na hora de acontecerem as coisas que garante a lei. Então, para a gente, isso significa muito, é um passo muito importante, porque a gente está fazendo valer o direito do surdo. E ele pode chegar a qualquer serviço público, a qualquer informação, que ele vai ter acessibilidade. Demonstrações de acrobacias feitas por um grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira. Essa é a Esquadrilha da Fumaça, que veio se apresentar em Florianópolis e agora é a atração do nosso quadro Isso é Legal. A Esquadrilha da Fumaça chegou de mansinho na ilha de Santa Catarina. Pousou na base aérea toda a equipe que compõe o projeto de quase 65 anos. Ao todo, até agora, já foram feitas cerca de 3.700 apresentações, cada uma com cerca de 50 acrobacias diferentes durante os 30 minutos de show. A equipe tem 71 militares, dentre esses 71, 14 são pilotos, o restante na parte mecânica, faz parte da manutenção e da área administrativa, né? Os mecânicos, basicamente, durante a rotina inteira, permanecem cuidando das aeronaves para que elas possam voar com segurança, e os pilotos fazem treinamentos semanais da demonstração. Então, toda semana a gente faz um treinamento completo da demonstração para demonstrar normalmente aos finais de semana e feriados. As apresentações da Esquadrilha da Fumaça percorrem o Brasil inteiro e costumam ser marcantes. E o próprio Nilson decidiu ser piloto durante uma apresentação que ele viu ainda quando era criança. Uma das atribuições da esquadrilha é estimular e desenvolver a vocação aeronáutica. Eu sou muito suspeito para falar sobre isso porque eu resolvi ser militar, resolvi ser piloto após assistir uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. E hoje eu estou na Esquadrilha da Fumaça. Então essa atribuição eu sei que funciona muito bem para a esquadrilha. Além do Nilson, que virou piloto, o que não faltou no público foi pessoas que também tiveram suas memórias marcadas na infância com as apresentações emocionantes da Esquadrilha da Fumaça. Assisti um show quando eu era muito menino, depois peguei em Florianópolis um finalzinho e hoje me programei para estar aqui. E acho que vai ser maravilhoso. Você também já viu na infância? É uma coisa que marca quando a gente vê quando pequeno, né, um avião despencando. Na verdade, nunca vi, porque eu sou do interior, então lá é mais difícil esses eventos. Então vai ser a primeira vez que eu vou assistir assim, com todo vapor. Faz tempo que eu não vejo eles, né? Faz tempo que eles não vêm pra cá, mas estamos aí esperando, né? Eu acho que já decolaram lá. Estamos na esperança de ver um show bem bonito, cara. E o pequeno aqui tá até com o avião. Você gosta de avião? Sim. Você nunca viu a Esquadrilha da Fumaça? Nunca vi. E tá ansioso pra ver? Sim.
Então tá bom, show aí pra você. Bom, como eu sou apaixonado por aviação, fui obrigado a vir aqui de pertinho ver essa beleza. E pelo que você estava me contando, é a primeira vez que essas aeronaves são apresentadas aqui em Florianópolis. São aviões novos, é isso? Sim, esse é o A29 Super Tucano, está na Escola da Fumaça desde 2013 e é a primeira vez que essa aeronave vai se apresentar aqui em Florianópolis. E agora uma pergunta que não sai da minha cabeça, porque está ventando muito aqui em Florianópolis hoje. Isso interfere em alguma coisa? As condições climáticas interferem em alguma coisa na apresentação de vocês? O vento interfere bastante no posicionamento dos aviões. Então, o tempo todo durante a apresentação os pilotos ficam corrigindo as suas manobras com relação à direção que vem o vento. Então acaba dando uma dinamizada na apresentação, a gente conversa bastante com relação ao vento, mas as condições climáticas também interferem. Teto de nuvens faz com que a gente não execute manobras verticais e visibilidade também, que a gente tem que voar um pouco mais perto, as aeronaves um pouco mais perto das outras. E para que tudo dê certo lá em cima, a manutenção aqui embaixo é constante e varia de acordo com as horas de voo de cada aeronave. Cada 300 horas de voo a gente para a aeronave para fazer alguns tipos de cheque e ela é dividida por sistemas, sistema elétrico, célula, pneumática, então cada setor tem um checklist a seguir para realizar a inspeção na nossa aeronave. Então, e nos deslocamentos, todos os dias a gente faz o cheque do pré-voo, né, que é preparar a aeronave para o primeiro voo do dia, e no final do dia tem a inspeção de pós-voo, que é deixar a aeronave pronta para o pernoite, para ver se teve alguma pane que porventura possa ter passado desapercebida pelo piloto. Inspeção de segurança feita, tudo pronto. Cerca de 50 mil pessoas olhando para o céu de Florianópolis e o grande espetáculo, enfim, começa. A nossa frente, à direita, a esquadrilha aproxima-se com 7 aeronaves. Flecha! O tempo não ajudou muito, mas o show tá show de bola, tá muito bom, muito legal. E você, o que achou? Também achei muito legal, assim, a gente deu pra curtir bem, achei bem interessante. Esse daqui, ele disse que é apaixonado por avião. O que você achou da apresentação da Esquadrilha da Fumaça? Eu gostei. Quando eu crescer, eu vou ter um avião do Rock, que tem 2 hélices no NASA. Ah, é? Número 7 à nossa direita, aproxima-se para cruzar com a esquadrilha. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos o juiz de direito da comarca de Xanxerê, Christian Della Rosa, que fala sobre os direitos e os deveres das crianças em acolhimento institucional. É logo depois do intervalo, não sai daí que a gente volta já já. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990, está quase completando 30 anos, e ele elencou alguns direitos e deveres das crianças em acolhimento institucional. E é sobre esse assunto que eu converso com o juiz Christian Della Rosa. Doutor Christian, eu abro essa entrevista te perguntando uma definição do que é o acolhimento institucional. O acolhimento institucional é uma medida de proteção aplicada a uma criança ou um adolescente quando o ambiente familiar dele, onde ele vive, não é mais adequado. Então é uma medida de exceção, né,
no caso de da violação grave dos direitos da criança e do adolescente, pode ser aplicada essa medida de proteção, que é a retirada dele do local onde ele vive, da família biológica, e a colocação nele num local organizado por um órgão governamental ou não governamental, onde ele vai ter uma família, onde ele vai poder residir, ficar e ter os seus direitos respeitados, né? Isso sempre de uma forma temporária, né? O acolhimento institucional é uma medida, inclusive isso é uma previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é sempre temporário e provisório. É uma medida para resguardar seus direitos enquanto não é possível encontrar outra forma, né? Uma família, reparar essa violação desse direito que ele teve na sua família de origem, ou eventualmente buscar uma família substituta. O Estatuto da Criança e do Adolescente está quase completando 30 anos. Ele foi criado em 1990 e eu queria saber, na sua visão, que momento que vive o acolhimento institucional no Brasil? Na verdade, nós temos o Estatuto já tem ele foi vigente há muitos anos já, né? Mas nós vivemos um momento de dificuldade ainda em relação à aplicação, à efetivação dos direitos que estão garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que foi feito hoje se evoluiu muito, mas ainda não foi possível garantir todos esses direitos que estão previstos lá no Estatuto. E na questão do acolhimento, muito foi alterado e melhorado, né? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, é bom sempre lembrar que havia a política que era aplicada antes para as crianças e adolescentes, é que o mesmo local do adolescente que praticava um ato infracional, ou seja, um crime, né, para um menor que é análogo, né, que é previsto no Estatuto, era o mesmo local onde uma criança que não tinha família residia. Era a mesma política aplicada a todos, né? Hoje não, hoje nós temos uma diferença bem grande. O acolhimento, né, é um local onde uma criança ou um adolescente, por uma questão de violação de direito, ele encontra um local para viver e para ter os seus direitos preservados, né? Evoluiu muito, hoje nós temos uma diferença em relação aos acolhimentos de crianças e adolescentes, uma separação, né? As crianças não ficam no mesmo lugar que os adolescentes, né? Os ambientes são diferentes, a forma de atendimento é diferente, e o trabalho desenvolvido também é muito diferente. Porque quando a ideia de acolher uma criança é que ela fique o menos tempo possível nesse local, né, e logo vá para uma família substituta. A questão dos adolescentes, quando eles vão para o acolhimento institucional, é um pouco mais complexo, porque nós temos uma dificuldade de conseguir uma família substituta para ele, em razão da idade, do desenvolvimento. E nesse local, a ideia, nos acolhimentos para adolescentes, a ideia é estruturar ele, né, garantir a questão dos estudos, desenvolvimento na parte educacional, profissional, para que ou ele possa voltar para a sua família devidamente resolvido aqueles problemas que justificaram o acolhimento, ou mesmo viver sozinho quando ele tiver uma idade, né, que ele puder, né, e levar a sua vida por conta própria, né? Doutor, quais são os principais direitos e deveres que estão previstos na lei, mesmo que na prática eles não sejam executados? O Estatuto, na verdade, ele cria uma proteção integral em relação à criança e ao adolescente, né? Ou seja, todos os direitos de pessoa humana e em desenvolvimento estão ali previstos. Saúde, educação, direito de convivência familiar, direito à profissionalização, enfim, tudo o que uma criança e um adolescente necessitam para ter um desenvolvimento regular, né? E o desenvolvimento da sua personalidade como pessoa humana, né? Tá tudo previsto no Estatuto, e a grande dificuldade é garantir esses direitos, né? De efetivar esses direitos, as políticas necessárias para que se observem esses direitos, e também a cobrança em relação àqueles que têm que garantir os direitos das crianças e adolescentes, né? O Estatuto é bem claro quando ele cria que é dever do Estado, da família e da sociedade a garantia desses direitos, né? E é essa dificuldade que se tem de desenvolver políticas para que eles tenham um local saudável para se desenvolver, né? Uma família, que não haja violação dos seus direitos básicos, desde pequeno até quando eles crescem, né? E são adolescentes. A questão da saúde, a questão da educação. Então isso está diretamente relacionado com os problemas estruturais que a nossa sociedade tem, né? Nossa sociedade tem uma dificuldade de garantir direitos básicos para todos os cidadãos, né? E também para os adolescentes, por óbvio, né? Por consequência.
O senhor acredita que há uma ausência de informação da realidade dos abrigos brasileiros para a sociedade? Eu acredito que há um pouco de distorção em relação, né? Até porque às vezes você confunde a questão do acolhimento, né? Que é uma medida de proteção para salvaguarda dos direitos das crianças, com relação à internação, né? Pela prática de um ato infracional. Então às vezes é uma confusão em relação a isso. E também a sociedade acredita às vezes que esses locais são um local onde as crianças ficam lá por muito tempo, né? Como se fosse um local para guardar eles lá, e não é isso, né? Como o Estatuto é bem claro com relação à questão de ser provisória essa medida, né? Ele está ali até que não é possível garantir o direito dele de convivência familiar de outra forma, né? Ou seja, voltar para sua família ou encontrar uma família substituta, né? E o Estatuto é bem claro, ele cria essa obrigação do Estado, da sociedade, né, de reestruturar a família de origem, né, a família biológica, para que a regra é que a criança viva com os seus parentes biológicos, o pai, com a mãe e eventualmente com a família extensa, né, familiares próximos, né. Somente se não for possível essa convivência em relação a uma violação de direito é que a gente vai buscar uma família substituta, né, que é uma família que não tem vinculação biológica. Mas na sua visão, qual que é a realidade, doutor? Hoje os abrigos têm uma estrutura bem adequada, né, para a faixa etária dessas crianças, e as que têm uma idade, que têm pouca idade, ficam muito pouco tempo nos acolhimentos. A dificuldade é quando eles têm um pouco mais de idade, né, que eles têm já foram para o acolhimento tarde, né? Aí, nesse caso, em razão da dificuldade de encontrar uma família substituta, alguém que queira, por exemplo, adotar uma criança, né? Vamos dizer que a família de origem, ela não tem mais condições de ficar com essa criança, né? E ocorre um rompimento. Aí nós temos que buscar uma família substituta. E aí a dificuldade, quando ela tem um pouco mais de idade, é de encontrar alguém interessado em ficar com essa criança, né? E essa é a dificuldade. Mas as condições dos nossos acolhimentos aqui, especialmente no estado de Santa Catarina, são muito boas, né? Os nossos acolhimentos são adequados. Como eu falei para você, há uma separação em relação à questão das crianças e dos adolescentes, né? Dos locais, tudo. E a política de atendimento é adequada e direcionada para a faixa etária de quem está lá nesse acolhimento institucional. Queria saber como é que está a realidade da porcentagem de interessados que passam pelo funil e que no final acabam realmente adotando. Há uma diferença muito grande ainda? Na verdade nós temos muitas famílias interessadas em adotar, mas quando a pessoa se cadastra para fazer a adoção, ela traça um perfil da criança que ela quer, né? Adequado com as suas possibilidades e necessidades, né? E às vezes esse perfil traçado pela pessoa que pretende adotar, ele é um pouco diferente das crianças que estão no acolhimento, né? Hoje você pode, o cadastro que uma pessoa que pretende adotar, que é um pretendente à adoção, há uma série de circunstâncias especiais em relação à criança. Pode-se estabelecer faixa etária, cor da pele, sexo, né? E se você restringir muito essas questões lá das características, é óbvio que vai ser difícil de encontrar uma criança, né? Quanto mais a idade for menor, né, vai ser mais difícil de encontrar ela. Então, o problema está no perfil traçado por aqueles que pretendem adotar e as crianças que estão prontas para adoção, né? E especialmente em relação da faixa etária e também algumas características pessoais, como cor da pele, como sexo também, né? Agora uma provocação, o senhor acredita que as famílias que elencam muitas características para adotar uma criança estão, na verdade, buscando um objeto quase de exposição ao invés de um ser humano? Isso que tem se trabalhado, porque hoje para você ser um pretendente de adoção você tem que fazer um curso, né? E isso tem sido muito trabalhado nesses cursos que o Poder Judiciário, na verdade, possibilita aos pretendentes que eles têm que cursar para poder ser pretendentes, né? Para poder ingressar no cadastro, é o esclarecimento, né? É o esclarecer o que é a adoção. A adoção é um ato de amor, retirar algumas ideias que as pessoas têm em relação à faixa etária, como é importante, às vezes, como são felizes adotantes que fizeram uma adoção tardia com uma criança com um pouco mais de idade. Então, todas essas questões são tratadas nesses cursos para que os adotantes tenham conhecimento, né,
das características das crianças que estão e o que é a adoção, né? O que é o ato da adoção, né? Que é aceitar uma criança em sua família, né? É óbvio que o adotante tem preferências, né? E essa preferência que ele colocar no cadastro certamente vai também refletir no tempo que ele vai aguardar para encontrar uma criança para trazer para sua família, né? O que ocorre? A questão da adoção, por exemplo, uma restrição que muito dificulta às vezes a adoção é a questão da faixa etária. Muitos casais, na verdade, querem ter a experiência de ter um bebê, né? Isso é uma coisa respeitável. Eu acho que realmente se a pessoa quer, né, ter um bebê, tem que se inscrever na fila de adoção e vai ter que aguardar o tempo necessário. Mas o que a gente trabalha nesses cursos é esclarecer e às vezes tirar esses mitos, né, que só a adoção de um bebê vai ser feliz. Não, pelo contrário. A adoção de uma criança já com alguma idade é uma adoção que tem trazido muita felicidade para quem efetiva essa adoção, né? Na sua visão, que tipo de ser humano sai hoje dos acolhimentos, dos abrigos brasileiros? Na verdade, nós temos um ser humano bem tratado que sai dos abrigos, né? Ele sai bem tratado, ele sai bem cuidado, né? Porque quando ele vai para o abrigo, na verdade vai para o acolhimento, né? O que acontece? É todo acionado uma rede de atendimento, né? Para que eventual direito que foi violado na família biológica, né, ele seja corrigido. A questão da saúde, a questão da educação. Então nós temos uma criança que sai de lá com seus direitos resguardados, né? O tempo que ela vai ficar lá, talvez vai, e como eu falei, esse tempo tem a ver com quem pretende adotar, né? A gente observa alguns adolescentes, por exemplo, que vão para o acolhimento, eles não vão encontrar uma família substituta. E se eles não puderem voltar para a família biológica deles, o que o acolhimento vai fazer? Vai estruturar a vida dele, vai preparar ele para ele enfrentar a vida dele, profissionalmente, né, emocionalmente, vai às vezes conseguir uma casa para ele residir, às vezes vai estruturar outros familiares que podem auxiliar ele para que ele possa se desenvolver regularmente e ter uma vida, né, uma vida com oportunidades. Para a gente encerrar, eu gostaria de saber quais são os principais desafios do acolhimento institucional. O principal é a garantia dos direitos, né? Resolver essas questões quando ocorreu a violação, e depende do tipo da violação, né? Que nós temos violações muito graves, né? Às vezes dos direitos, né, dessas crianças e adolescentes. Às vezes a gente tem uma violência sexual, né, que deixa marcas. Os acolhimentos têm que tentar tratar essa questão, né, e superar isso, né? Enfim, disponibilizar os tratamentos necessários. Nós temos uma grande demanda hoje, né? A demanda social é muito grande, então às vezes nós temos momentos em que o acolhimento tem muitas crianças, né? Porque em razão de uma situação peculiar, né? Há acolhimentos, e é muito comum isso, acolhimento de vários irmãos ao mesmo tempo, né? Às vezes com idade diferente, né? Às vezes nós temos um acolhimento de uma família de várias crianças, 10, de 4, de 3, de alguns meses, né? E às vezes a dificuldade é de trabalhar com todos para efetivar uma adoção, para encontrar um pretendente para adoção que queira adotar os irmãos, né? Que essa é a regra, né? Inclusive essa é uma regra que tem que ser respeitada, que é os irmãos, por regra, têm que integrar uma família só mesmo substituta. Muitíssimo obrigado pela entrevista, Dr. Christian. E é com esse bate-papo excelente que a gente termina o programa Justiça Legal de hoje. A sua audiência é de extremo prestígio para toda a equipe do programa Justiça Legal. Portanto, contamos contigo na semana que vem. Até lá!